Já se pegou constantemente distraído com as atividades do dia a dia? Levanta para ir até a cozinha, chega lá, não sabe mais o que você foi buscar? Ou então tem muitas atividades do trabalho para entregar e não consegue se concentrar? Você não está sozinho nessa. Agora, será mesmo que isso é TDAH? Olá, eu sou a Juliana Conte, psicóloga clínica, atuo há mais de 10 anos no atendimento clínico e hoje vamos conversar sobre a diferença tênue entre TDAH e outros sintomas que podem ser de outras patologias ou até mesmo normal da vida cotidiana. Se você tem uma rede social, com certeza já viu vários vídeos que estão viralizando em todos os lugares sobre TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aqueles vídeos que as pessoas vão sinalizando alguns sintomas e a gente normalmente vai se encaixando em cada um deles. Mas será mesmo que todos nós temos TDAH? Ou será só uma supervalorização de cada sintoma que a gente tem e que a gente quer e tem um pouco a necessidade de se enquadrar em alguma nomenclatura para se sentir pertencente? Que loucura, Juliana, mas eu quero me sentir pertencente numa patologia? Vocês não imaginam quantas pessoas gostariam disso. Até mesmo pelo sentimento de entendimento daquilo que está acontecendo. Quando a gente passa a vida inteira ouvindo que somos distraídos, que a gente não presta atenção em nada, que você não é focado ou até mesmo que você não tem capacidade, quando vem um diagnóstico e alguém fala: "Ah, mas você tem isso", por exemplo, TDAH, para aquela pessoa pode ser um alívio de dizer: "Não sou eu que sou incapaz, não é minha responsabilidade, eu tenho uma patologia que não foi diagnosticado". Por isso que hoje o nosso vídeo vai se concentrar em entender um pouco mais do TDAH na fase da adolescência e principalmente na vida adulta. Com a viralização desses vídeos sobre TDAH, aumentou a procura nos consultórios psicológicos de pacientes adultos querendo saber do diagnóstico, pedindo para a gente poder fazer essas avaliações. O porquê que isso é tão delicado? No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alguns sintomas são muito comuns em outras patologias. Por isso que esse diagnóstico em particular tem que ser dado com muita cautela. De fato, existem muitos adultos que sempre conviveram com o transtorno de TDAH, ou até outros mesmo, inclusive o autismo de nível 1 de suporte, e que nunca foram diagnosticados. Se hoje em dia, século 21, 2024, já ainda há uma grande resistência dos pais em levarem crianças para ter o seu diagnóstico, imagina isso há 30 anos atrás. Porém, a maioria desses adultos conseguiram, de alguma forma, seguir com a vida. Conseguiram estudar, se formar e trabalham. Podem sim apresentar dificuldades importantes em alguns quesitos, mas eles não deixaram, em sua grande maioria, de se desenvolver. Não vou falar aqui das exceções drásticas, que de fato tem pessoas que tiveram muita dificuldade e a gente espera que essas pessoas tenham ido em busca de um diagnóstico e de um tratamento. Porém, com o avanço dessa popularização de saúde mental, que de um lado é muito positiva para trazer luz a tudo que a gente precisa estar de olho, no cuidado, no autocuidado, também houve essa popularização de diagnósticos fáceis e rápidos. Como se num vídeo de 5 minutos eu listasse sintomas para vocês e a gente vai dando check e fala: "Ah, eu tenho essa patologia". E não é bem assim. Hoje em dia, com crianças, é ainda mais preocupante porque nas escolas as crianças quase não podem mais ser crianças. Como assim? Eu vou te explicar. Sabe aquela criança extrovertida, brincalhona, que tem uma energia para dar e vender, que corre, que brinca?
dá trabalho na escola. Aquela criança que não quer dormir no soninho da tarde, dá trabalho para os professores. E quando isso começa a incomodar, os professores já mandam os pais levarem para o psicólogo porque tem que ter algum problema. Parece que criança não pode mais ser criança. Se pensarmos na infância de 30, 40 anos atrás, a gente brincava na rua, a gente gastava energia, a gente, nas férias, todo mundo só entrava com a mãe gritando no portão. E hoje em dia, onde é que essas crianças brincam? Onde é que elas gastam toda essa energia? A maioria está na frente de um computador ou aqui no celular o dia inteiro. Então, no momento em que ela tem oportunidade de brincar, ela vai extravasar mesmo. Isso não significa que ela tem um TDAH, que ela é realmente muito hiperativo, nem nada do tipo. Porém, com esses diagnósticos muito rasos, tem acontecido uma alta de medicação em pessoas que não há necessidade. Quando a gente fala das crianças e esse aumento de diagnóstico em crianças, estamos vendo a crescente chegar em adolescentes e adultos. Quando os pais se deparam com essas crianças super medicalizadas e com vários diagnósticos, muitos se questionam se é deles que veio tudo isso. Será que eu também tenho? Porque eu também sou distraído, porque eu também sou um pouco hiperativo. E é importante ressaltar que para um bom diagnóstico de TDAH, é válido uma consulta com um psicólogo, com um psiquiatra, com um neuropsicólogo que vai fazer uma avaliação diagnóstica completa para saber de fato se a gente está falando de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou se os sintomas são comorbidades de outras patologias. Por exemplo, da ansiedade. A ansiedade causa na gente desatenção, causa na gente um pouco de hiperatividade de algumas coisas, a gente quer dar conta de várias atividades ao mesmo tempo, e aí é um sintoma da ansiedade e não necessariamente do TDAH. Entre tantas outras coisas, os sintomas de déficit de atenção e hiperatividade, eles aparecem em comorbidades de várias patologias. Por isso que é tão crítico a gente sair diagnosticando as pessoas por um vídeo de internet. Quando falamos do TDAH, existem algumas características importantes. TDAH, estamos falando do déficit de atenção e da hiperatividade. Essas duas situações podem estar juntas dentro do diagnóstico ou separadas. Então, a pessoa pode ter um déficit de atenção e não ser hiperativo, ou ser hiperativo e não ter um déficit de atenção. É mais comum em que elas se associem, até porque é uma questão de quadro da própria pessoa. Quando a gente fala do déficit de atenção, é aquela pessoa que não consegue se concentrar em nenhuma atividade por muito tempo. Ela fica pulando de uma para outra constantemente. Um adolescente que tem muita dificuldade nos estudos, ele não consegue absorver as informações porque ele está se dispersando constantemente. Não necessariamente para fazer outra atividade, mas sabe aquela pessoa que não consegue focar numa atividade, passa uma mosca e a gente vai voando junto? Ou mesmo em brincadeiras com as crianças e adolescentes. Ele se perde na brincadeira, ele se perde na orientação, ele não consegue de fato focar numa atividade. E para que ele possa fazer esse foco de atenção, ele requer normalmente de outras fontes de estímulos. Por exemplo, algumas pessoas que têm dificuldade de atenção, elas precisam ter mais de um foco de atenção. Por exemplo, estudar ouvindo música. Aí as pessoas falam, que absurdo, Juliana, nós crescemos ouvindo que para estudar você tem que estar sentado num lugar silencioso, concentrado. Mas uma pessoa que tem déficit de atenção, ela não consegue ter um hiperfoco. Quando ela tá ouvindo uma música, ou uma TV ligada ao fundo, ou até mesmo em casos extremos, um computador com alguma coisa, ela vai e volta, e isso faz com que ela absorva o conteúdo. Se você pega uma pessoa que tem um déficit de atenção, põe ela numa sala de aula, com silêncio e fala, estuda, ela vai ficar ali olhando para aquele livro, para aquele caderno e não vai absorver nenhuma informação. Quando a gente fala de um adulto com déficit de atenção,
É um adulto que esquece onde guarda as coisas, que vive perdendo a carteira, a chave, que sai da sala para buscar alguma coisa na cozinha, chega lá e não lembra do que estava indo buscar. Um adulto que não consegue guardar informações, por exemplo, como mapas, caminhos para chegar, né, que vai para o trabalho todos os dias, mas se não tiver o mapa, né, o GPS ligado, ele não consegue chegar naquele lugar porque ele não consegue absorver as informações. Qualquer atividade que ele queira exercer que precisa um pouco mais de atenção, ele tem muita dificuldade. Inclusive em reuniões no trabalho, principalmente reuniões mais longas, quando está lá o chefe falando, em palestras, ele dispersa muito rápido. E é nesse ponto que normalmente a gente associa a hiperatividade. Porque quando a gente não tá com foco, a gente se mexe o tempo inteiro. Então é aquela pessoa que vai ficar assim, cruza a perna para um lado, para o outro, vira, olha para um lado, para o outro, ela não consegue ficar quieta. Normalmente ela tem que sair, ela tem que andar, para poder se distrair mesmo. Como eu disse, pode ser que uma coisa esteja separada da outra. Não necessariamente elas vão estar 100% do tempo juntas. O déficit de atenção e a hiperatividade. Mas é muito comum que eles estejam juntos porque eles acabam se complementando. Um adulto com hiperatividade é normalmente aquela pessoa que começa milhões de atividades e não finaliza nenhuma. Ele vai pulando de uma para outra num curto espaço de tempo. Quando eu falo um curto espaço de tempo, eu estou dizendo dentro de 1 hora. Não estou dizendo aquela pessoa que tem, de fato, várias atividades para entregar na semana e a cada dia ela vai dando continuidade em faz um relatório, quando empaca naquele relatório vai para outro. Isso é normal da vida cotidiana de qualquer trabalhador. Estou dizendo daquela pessoa que realmente fica indo de um para o outro e não consegue evoluir em nenhum. É aquela pessoa que não vai ficar sentada numa reunião, que não consegue focar numa conversa, numa roda de amigos. Uma pessoa que pode parecer até mesmo grosseira, porque te interrompe o tempo inteiro, sempre quer falar por cima de você, não espera nem você terminar a piada. Já conhece alguém assim? Será que você realmente tem TDAH? Por que que, de novo, eu vou reforçar que é tão difícil dar esse diagnóstico de uma forma assim tão rápida? Porque essas situações, esses sintomas podem aparecer em outras patologias. Então, não vamos sair dando diagnóstico para ninguém por conta de um vídeo da internet. É importante que façam um acompanhamento com um psicólogo, um neuropsicólogo, um psiquiatra, um acompanhamento um pouco mais longo para de fato entender de onde estão vindo esses sintomas. Agora, se você se identificou ou conhece alguém que você acha que pode ter TDAH, envie esse vídeo. Quem sabe a pessoa ouvindo um pouco sobre isso, ela não vai repensar e procurar ajuda com um bom psicólogo. Mas agora eu quero saber de você. Se identificou? Já se pegou se autodiagnosticando, vendo qualquer vídeo, seja de TDAH ou qualquer outra patologia? Coloque aqui nos comentários como é que você se sente e se esse vídeo te ajudou a exemplificar um pouco de algum desses sintomas. Aproveita e segue a gente no canal, curta esse vídeo e compartilha com seus amigos. Te vejo no próximo vídeo.